Queridos confrades, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar nessa parte 4 do nosso curso de terroir sobre viticultura. Viticulturas, a gente vai envolver tudo que se relaciona ao cultivo das videiras, ao cultivo das uvas. Tá? Um tópico muito importante. Vamos dar uma passada nas principais coisas. Olha lá, primeiro lembrando aquele conceito de terroir, né, que a gente falou que é tudo que envolve lá o CCVVSS, né, clima, caça, viticultura, vinificação, solo e safra. A gente está analisando nesse momento a variável de viticultura, já falamos sobre o clima, já falamos sobre as castas, ok? Vamos lá, viticultura. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que a parreira, né, entre aspas, ela tem que sofrer, fecha aspas, né, você vai ter um desgaste dessa parreira, que é a planta que vai produzir as uvas, né, para que ela aprofunde as raízes dela procurando nutrientes. Então, você normalmente, quando você vai plantar uma videira, isso vai ser num solo pouco fértil, né? Ela não pode ser solo muito fértil e não pode ser solo que acumule muita água. O que acontece com isso? Você deixa mais escasso os nutrientes, né? Com pouca água e uma quantidade certa de nutrientes, porque não é um solo muito fértil. Então a planta ela vai ter que, entre aspas, se desgastar para aprofundar suas raízes, né? Procurando nutrientes, que a gente vai trazer nutrientes mais interessantes, mais complexos para a sua uva, né? Então você tem essa ideia de aprofundar as raízes. Outra coisa, na hora que ela começa a produzir lá os açúcares para a uva, né? A ideia é que você tenha, né, poucos cachos, tá? Poucos cachos. Por quê? Porque a planta ela vai passar todo o nutriente ali, né, para as suas uvas. Quanto mais uvas tiver, você vai dividir esses nutrientes que ela pegou. Então, se você tiver menos uvas, você concentra ali, né, essa questão dos açúcares e dos nutrientes em poucas uvas, tendo uma uva de melhor qualidade do que tendo mais uvas, ok? Então, a primeira coisa é esse desgaste. Então, ela sofre por causa de nutrientes, sofre por causa de água, né? Você limitou a quantidade de cachos. Isso é a primeira coisa que você tem que ter ideia para a produção de um vinho de qualidade, tá? Então, por isso que eu coloquei o primeiro tópico ali como sendo o desgaste da parreira. Próximo tópico é a oscilação de temperatura, onde você busca concentração de acidez. Você precisa que a uva amadureça? Sim. Precisa que a uva tenha açúcar? Sim. Mas você quer que tenha acidez também, né? Um vinho sem acidez, ele perde aquele frescor, ele perde aquilo que te faz dar o próximo gole no vinho, né? Você fica sem acidez, sem a questão de salivar a boca. Isso é muito importante nas bebidas, tá? Então, você procura um lugar que tenha oscilação de temperatura, né? Que eles falam amplitude térmica. Dias quentes e noites frias, para que de dia você proporcione a uva a ter mais açúcar, né? A questão da fotossíntese, a planta vai lá e produz glicose, não sei o que, e transmite isso para a uva. Então vai acumulando os açúcares, a uva vai amadurecendo, como ela vai pegando mais calor. Tá? E ao mesmo tempo a noite mais fria vai retendo, vai mantendo a acidez dessa uva, ok? Então amplitude térmica. Questão da água, lembra dos ingredientes. Isso aqui é um dos ingredientes, a água, né? A parreira precisa de quantidade suficiente para ficar viva e ter um bom fruto. Ela não pode ter muita água, porque muita água a planta vai absorver e passar essa muita água para o seu cacho, diluindo, né, a qualidade ali dos açúcares das uvas e fazendo com que você tenha um vinho, entre aspas, mais diluído em sabores. Tá? Então a quantidade é suficiente. Ao mesmo tempo que tem lugares que tem que ter a quantidade suficiente, tem lugares que precisam você utilizar irrigação, senão a parreira ela morre de sede. Então a quantidade não pode ser pouca demais a ponto da parreira morrer de sede, né? Então por isso em alguns lugares utiliza irrigação, tá? Um outro tópico aqui sobre a água é chuva na colheita. Chuva na colheita, qual é o problema disso? É o ponto que a uva está sendo finalizada ali. Se chove muito
no finalzinho da colheita, ali bem perto de colher, começa a chover muito, você dilui esses açúcares ali com a quantidade de água que a parreira vai absorver. Por isso não é interessante ter muita água, entendeu? Tem que ter a quantidade suficiente de água. Questão de vento. O vento é importante para resfriar o vinhedo, principalmente em vinhedos localizados em climas mais quentes. Tá? Você vai perceber que durante toda a literatura, você vai ver lá, por exemplo, países que você tem uma região que produz vinhos e que recebe influências da brisa do mar para refrescar os seus vinhedos. Um exemplo, Casablanca, no Chile, ok? Próximo à costa, tá? Cordilheira da Costa ali, e entra a brisa do oceano, deixando o lugar mais fresco, tá? Próximo tópico aqui, combate a pragas. Então você tem vários tipos de pragas. Filoxera, uma praga, dependendo ali, cigarra é praga, tá? Qualquer bicho que vai comer sua uva pode ser uma praga. Então tem lugares que você tem que proteger a parreira até com rede, né, para evitar que alguma coisa vá lá e um bichinho come, né, a uva. Então essa questão de controle de pragas gera também, né, o uso de muita coisa química em cima da parreira para poder matar, né, as, a, os, os fungos, tá? Então tem várias doenças que você tem nas parreiras que são tratadas. Então, questão do combate de pragas, ela envolve toda a viticultura ali. Clones. Clones é uma coisa importantíssima da viticultura, porque o que é o clone? O clone é quando você tem uma parreira, por exemplo, você tem 10 plantas no seu vinhedo, tá? Você tem duas que são as melhores plantas do vinhedo, produzem a melhor uva. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa e vai replicar, tá? Então, nas próximas plantas que você for utilizar, você vai utilizar aquele material genético daquela planta. Então, você clona ela. Normalmente um vinhedo tem vários tipos de clones. Isso ajuda, né, replicando as melhores parreiras e as características das melhores parreiras, ok? Enxerto. O enxerto ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele, primeiramente, foi o que salvou, né, o mundo, né, com a questão da filoxera. Tá? Isso aí foi comentado muito na aula básica, mas a filoxera é aquele pulgão que come lá a raiz da sua parreira. Então eles usaram um enxerto, tá? Como se fosse assim a raiz da planta americana, você faz o porta-enxerto, coloca a cepa em cima a europeia. Então você consegue plantar e não ter esse problema com o pulgão por causa do enxerto. Além disso, o enxerto ele ajuda, né, tem lugar que é muito seco, então você tem um tipo de enxerto para conseguir resistir àquela seca. Tem lugar que é muito úmido, né? Se você quer aprofundar mais a raiz, se você quer deixar mais rasa, tudo isso é com enxerto. Então, tanto o clone quanto o enxerto são coisas importantes na viticultura, que você pode tanto escolher qual é o tipo de planta, qual é o tipo de enxerto, que isso vai facilitar o seu trabalho na questão de produção do vinho. Layout do vinhedo, isso aqui é importantíssimo, tá? Enquanto você tem que tomar todos esses cuidados que eu falei, você tem que também saber onde é que vai plantar e como você vai plantar esse vinhedo. Por exemplo, se você tiver um lugar que é muito frio, você precisa amadurecer melhor suas uvas. Então você vai plantar seu vinhedo de uma forma que o layout dele fique mais exposto ao sol. Com isso você consegue amadurecer melhor, né, as suas uvas. Então a encosta você vai plantar em direção ao nascer do sol, ok? Já se você tiver um lugar que é muito quente, você precisa fazer exatamente o contrário. Se está muito quente, você tem que proteger as uvas para não queimar, né, as parreiras, tá? Então isso você pode utilizar no layout, pode usar a questão da folhagem também, né? Se você precisa deixar amadurecer, você trabalha a questão da folhagem para poder deixar, né, o sol bater, né, melhor, para poder as uvas receberem mais sol. Mas se for queimar, no caso, por exemplo, o douro você utiliza uma folhagem para proteger mais a sua uva. Já para você deixar a uva mais aberta para receber mais sol, na Alemanha, que tem menos sol. Então tem toda essa questão da folhagem.
Densidade, olha só. Quanto mais alta a densidade do vinhedo, quanto mais parreiras você plantar no vinhedo, elas vão competir entre si e vão aprofundar as raízes buscando nutrientes de melhor qualidade. Então essa competição é saudável até determinado ponto, tá? Então você criando essa alta densidade, você tem parreiras que buscam, né, nutrientes mais interessantes para passar isso para sua uva. Isso aí é um sinônimo de vinho de qualidade, quando você planta muitas parreiras, né? Isso depende muito do lugar também, para a produção, tá? Rendimento. Rendimento é quando você tem assim, poxa, tem muitas parreiras, mas elas não produzem muitos cachos. Eu controlo quanto cada planta vai produzir. Para quê? Para aquilo que a gente falou, a planta recebe uma quantidade X de nutrientes, ela não pode dividir por 10, que senão cada cacho fica só com 1/10. Ela tem que dividir lá para 2, para 3, para 1, dependendo do lugar. Bom, então, muito importante essa questão de densidade e rendimento, ok? Poda. A poda ela vai ajudar a determinar ali o rendimento e aprofundar as raízes. Isso é feito normalmente no inverno, tá? Tem a poda de inverno, que é onde você vai trabalhar ali para a planta crescer, para saber quanto que ela vai ter, né, o rendimento. Depois você faz uma outra poda controlando o rendimento, faz poda controlando a folhagem, tá? Mas a principal poda é a poda de inverno. Colheita, um comentário aqui, colheita manual e colheita mecânica, tá? Em geral, o vinho de qualidade superior ele vai para a colheita manual. Mas tem lugar que não consegue fazer colheita manual. Por quê? Porque falta mão de obra. Então se utiliza a colheita mecânica. Observe que a colheita manual é uma pessoa, né, um profissional que sabe mexer com a colheita, ele colhe de 1 a 2 toneladas. Tá? Então o máximo que ele vai conseguir colher é de 2.000 quilos. Já uma colheitadeira mecânica, operando 8 horas, ela colhe 200 toneladas. Então ela faz o trabalho, né, de 100 pessoas. Só que aí que está uma diferença, né? A colheita manual, dependendo do lugar que você utilizar isso, tá? Você vai pegando as uvas que foram amadurecendo, você escolhe, tá? Então foi lá e, por exemplo, a Alemanha faz muito isso. Colheu as uvas que amadureceram. Aí ele fala, não, vou deixar as outras tentar amadurecer um pouquinho mais. Aí vai, semana que vem colhe de novo. Então ele vai colhendo a uva no melhor ponto. Por isso é interessante a colheita manual. E também não machuca muito a uva, né? O cara pega com carinho a uva, tá? Colheita mecânica é uma colheita mais agressiva, mas tem lugar que você tem que usar mesmo você tendo a opção da colheita manual. Por exemplo, vai começar a chover muito essa semana. Opa, eu comecei a colheita ontem, mas vai começar a chover muito essa semana. Então eu preciso colher logo antes que a chuva atrapalhe a minha colheita. O que eu vou fazer? Utilizar a colheita mecânica. Então, tem essas duas opções, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar, tá? Curta, compartilha e se inscreva no canal.